Olá, tudo bem com vocês? Eu estou muito bem e eu estou de volta com mais coisas que eu estava aqui pensando comigo. Eu acabei mudando o dia da postagem essa semana, me perdoem, eu não sei ainda se eu vou manter as sextas-feiras, tudo vai depender de como esse vídeo repercutir aí com vocês, né? Como é que for a recepção do vídeo nas sextas. Mas fato é de que essa semana eu realmente me atropelei um pouquinho com as agendas e aí acabei me atrasando na gravação, então me perdoem por isso. Mas estou aqui com mais pensamentos, né? E esta semana eu não poderia deixar de vir aqui falar, né, trazer pensamentos que eu não tive só essa semana, né? Eu tenho com muita frequência, porque esse é um assunto que é da minha vida, né? Faz parte da vida de toda mulher aí. Mas, como estamos nos aproximando do 8 de março, que é o Dia Internacional da Mulher, que é no próximo domingo, e também visto todos os acontecimentos recentes, tudo que tem rolado nesses últimos tempos, eu senti que era mais do que o momento certo para falar um pouco, né, sobre o que a gente como mulher vive diariamente e que entre nós, então, são coisas que a gente realmente compartilha e são assuntos muito recorrentes, né? Eu tenho essas conversas com rodas de amigos muito frequentemente, mas eu sei que eu tenho aqui alguns homens, apesar de não ser o público majoritário do podcast, mas eu sei que eu tenho alguns homens aqui que me ouvem, né, que assistem o podcast. E aí, então, eu achei importante falar sobre isso aqui, para também que essa parcela de pessoas me ouça, sabe? Acho que se vocês estão aqui, vocês já ao menos me dão uma parcela de crédito em ao menos ouvir o que eu penso, né? Então não seria diferente, eu imagino, com este tema, sabendo também que é uma vivência minha, como eu falei, como mulher, todas nós vivemos isso, né? E eu também queria aqui aproveitar, né, antes de começar, para fazer realmente um convite, né? Até mesmo para mulheres que de repente tenham uma visão bastante extremista do feminismo, mas também para os homens, como eu falei, eu queria muito fazer esse convite de que vocês ao menos me ouçam falar os meus pensamentos, né? Como sempre, eu sempre trago aqui opiniões minhas, o que eu penso, tá? Mas eu sempre busco me embasar muito. Seja quando eu trago dados aqui mesmo das mídias, busco em ChatGPT, busco notícias, ou quando pelo menos eu formulo opiniões a partir de conversas e outras coisas. Apesar de serem opiniões minhas, elas têm muitas vezes algum embasamento. E o que eu penso e como eu vivo o feminismo também entra nisso. Então eu queria muito que vocês me dessem essa oportunidade, né, de me ouvir falar sobre isso. Mas, como sempre, antes de mais nada, se você chegou aqui agora e está me conhecendo pela primeira vez, muito prazer, eu sou a Érica, seja muito bem-vindo ou bem-vinda a este podcast, onde toda semana eu falo coisas que eu fiquei pensando sobre, e aí trago aqui pra gente conversar, tá bom? Então já chega se inscrevendo para ter, né, as notificações sempre que um vídeo novo surgir, e comenta aqui para mim também suas opiniões, suas vivências, compartilha com mais pessoas este vídeo e curte para que ele chegue também a mais pessoas a partir da plataforma, tá bom? Beleza, vamos lá então. O que eu fiquei pensando sobre esta semana, né? A gente tem sido bombardeado, né, por notícias, infelizmente, sobre diversos tipos de ataque com mulheres, né? Desde feminicídio, a abusos, estupros, enfim, né? Infelizmente, notícias cada vez piores e cada vez mais pesadas, o que me faz muito questionar o que de fato está acontecendo, né? Eu tive recentemente aqui num vídeo um comentário também que me soou ali muito, né? E acho que o perfil também se intitula como Pill no final, então seria de um Red Pill. E eu sei que existem outras pessoas que provavelmente chegam nos meus conteúdos aqui que possam se identificar, talvez, com o que dissemina, né, os Red Pills e tal.
E eu entendo também, até por conta, não sei se vocês viram, mas se não viram ainda é importante verem, né? A minissérie do... Nossa, eu esqueci o nome agora. É Adolescência? Acho que é, né? Se eu não estiver falando besteira, acho que é o nome Adolescência, né? Que, enfim, é aquela série super recente, gravada ali em plano sequência, onde o menino, né, comete ali um crime de feminicídio na Inglaterra e, enfim, mostra todos os comportamentos e pensamentos já de um red pill, já de adolescente, né? Já de novo. E aí, aparentemente, isso ou está se tornando mais comum, e aí essa talvez seja a minha primeira indagação aqui, minha primeira dúvida que eu trago para vocês, que eu fiquei pensando, é se isso está de fato se disseminando de uma forma muito mais comum e temos muito mais homens compactuando e entrando neste mesmo pensamento, nessa mesma ideologia, ou se também, pela primeira vez, mulheres estão se sentindo mais seguras em denunciar, né? Apesar de também ter lido, né, em algumas matérias que uma porcentagem muito alta de mulheres que foram vítimas de feminicídio possuíam uma ordem restritiva contra os seus agressores. Então, por mais que a gente tenha a Lei Maria da Penha, por mais que a gente tenha formas jurídicas de nos resguardarmos, eu sinto que isso não é o suficiente, isso não tem sido o suficiente, ao menos. Então, assim, apesar de saber disso, eu sei que ainda é muito comum, infelizmente, que nós mulheres tenhamos medo de expor as coisas que a gente passa, né? Expor o que a gente sofre de abuso, seja psicológico ou seja físico. E acho também importante dizer aqui que eu gostaria muito que a gente pudesse falar aqui nesse podcast sobre abusos de forma geral, entendendo que muitas vezes o mais comum que a gente percebe até nas nossas relações ou em relações próximas a nós, né, sejam amizades, familiares, enfim, infelizmente é muito comum que a gente perceba à nossa volta relações que se baseiam em abuso psicológico. E aí o que acontece com muita frequência é a gente achar ou a gente ouvir, né, do agressor que, como ele não está nos agredindo fisicamente, aquilo não é nada, né? Como se o abuso psicológico e ele te diminuir, ele te tratar mal, ele gritar com você ou ele simplesmente mandar e desmandar na casa seja algo natural, porque afinal de contas ele é o homem da casa e que não haveria nada de errado e na verdade ele te trata muitíssimo bem porque ele não faz o mínimo que é te agredir fisicamente. Então, acho importante a gente ter esse pensamento aqui já de partida, tá? Então, sempre que eu falar de abusos aqui, estou sendo também incisiva sobre abusos psicológicos, tá? Mas, voltando ao que eu pensei sobre isso, então, sendo que for, seja porque a gente de fato está falando mais sobre isso, ou porque está se propagando mais ainda esse tipo de cultura e aí, aparentemente, os homens estejam querendo, não sei se retomar, mas talvez seja a melhor palavra, retomar um poder, né, um domínio sobre mulheres, sobre o corpo delas e sobre a vida delas, que eles entendem que é direito deles, né, entendem que de alguma forma está sendo tirado, né, com o passar dos anos e que então eles deveriam retomar isso, e é isso que eles estejam fazendo agora. Mas independente do que for, por que eu comecei falando sobre feminismo, né? Lá atrás também, quando o feminismo surgiu, ele já surgiu muito por conta de ser um contraponto a isso, né? Então, tudo que o feminismo quer e propaga é que as mulheres possam ser livres para serem o que quiserem, para estarem onde quiserem, para saírem de onde quiserem, e que o corpo delas seja preservado, seja respeitado e que seja delas, né? Que não seja de ninguém além delas mesmas. E eu falei isso acho que em algum episódio anterior, não vou lembrar, faz bastante tempo, mas eu já falei aqui, vou repetir, sobre não ser tão recente
o fato das mulheres, das pessoas, enfim, dos casamentos poderem se acabar, né, dos divórcios acontecer. Não faz muito tempo também que as mulheres puderam passar a escolher os seus parceiros, e em algumas culturas do mundo a gente ainda tem, né, a cultura de que são os homens da família, os pais principalmente, que escolhem, né, os parceiros, os maridos para as esposas. E a gente tem também aí muitos casos ainda, infelizmente, de a gente ver até já na infância, né, a criança, que para mim é uma criança com 13, 14 anos, já, enfim, sendo colocada para casar, já sendo colocada para se relacionar, para ser do lar, algumas engravidam, enfim. Ainda não é 100%, né, uma decisão feminina, e muito menos em todo o nosso globo terrestre, né? Mas vamos falar aqui principalmente do Brasil, né? Aqui no Brasil a gente tem uma lei que é recente também, que resguarda as mulheres contra abusos, como eu disse, por conta justamente que muitos de nós, e eu me incluo nisso, provavelmente cresceu em famílias em que viu ou viveu algum tipo de abuso, né, principalmente o parental. E então, essa lei existe por um motivo, porque isso costumava acontecer sem que houvesse nenhum tipo de punição. E como eu falei, mesmo existindo a lei, mesmo existindo medidas de restrição, infelizmente a gente continua ainda tendo casos que não nos resguardaram em nada, né? Que a lei não conseguiu ou não fez absolutamente nada. E então, o que eu fiquei pensando também foi que, assim, aqui no Brasil a gente poderia dizer, porque eu vejo, né, pela nossa cultura, que nós mulheres aqui conseguimos ter algum tipo de autonomia, né? Nós somos maioria no mundo, né? E isso, não, quem tá falando não sou eu, basta você pesquisar em qualquer lugar que você queira, mas somos maioria. E, apesar disso, nós somos ainda, né, minoria em muitos espaços, ainda ganhamos menos e ainda vivemos, muitas de nós, relações em que todo o poder, principalmente financeiro da relação, vem do homem, né? Mas ainda assim, falando em contexto geral, eu vejo que as mulheres brasileiras são bastante. Tem de repente, intrinsecamente ali na gente um pouco dessa independência, disso que o feminismo quer garantir para nós, né? E aí, por que a gente de repente possa ter tanto problema e preconceito com o feminismo? Porque a gente olha isso com um extremismo, assim como olhamos para o machismo. Como se eles fossem, de fato, opostos completos. É a mesma coisa de eu dizer, por exemplo, que eu sou extrema esquerda e extrema direita, sabe? Falando de política. Então é como se fossem dois extremos, e aí, se eu não concordo com extremos, eu não estou de nenhum lado, estou no meio, por exemplo. Não é assim que funciona com o feminismo. Na verdade, como eu falei, o feminismo, ele vem de uma ideia, né, de uma necessidade, na verdade, das mulheres de conseguirem ter liberdade de escolherem ser e estarem onde elas quiserem. Quando a gente, de repente, tem algum problema com o extremo do feminismo, ele vem, de repente, de uma minoria de pessoas que lida com essas pautas de forma extremista, assim como existe em qualquer outra condição, em qualquer outra situação, né? Ninguém, infelizmente, está isento de agir de forma extrema em alguma situação, né? Mas não quer dizer que seja assim que toda a pauta feminista queira que a gente haja, né? A gente quer apenas poder ter direito de escolher o que fazer e onde estar, e de sermos ouvidas, principalmente, né? Mas por que também eu pedi para vocês me darem uma chance para falar sobre isso, tá? É porque, assim, visto, né, os momentos, os acontecimentos, tudo que tem rolado atualmente, mesmo que eu não fosse, mesmo que eu não me considerasse feminista, o que não é verdade, porque eu me considero, sim, mas mesmo que não, eu não conseguiria, de repente, não compactuar com o que, né, o que diz e o que traz e o que prega ali o feminismo, porque a gente, de fato, precisa urgentemente lidar de forma natural com a liberdade feminina, sabe?
a gente precisa urgentemente, porque, cara, a gente teve recentemente uma menina que foi, não sei se eu posso falar as palavras aqui, então eu vou tentar sem dizer, né? Mas enfim, ela foi ali violentada porque simplesmente ela não quis namorar com o rapaz. Ela disse para ele que estava focada nos estudos agora, então que ela não queria, né, não estava afim de namorar. Um cara que já visto ela na academia, estava perseguindo ela e tal, tipo, qual é o nível de problema de receber um não de uma mulher? Qual que é o grande caso? Qual que é o grandíssimo problema de um homem ouvir de uma mulher que ela não quer namorar com ele ou naquele momento, sabe? E assim, por mais que a gente fale, poxa, beleza, eu sei, porque também já tomei tocos, né? Então eu sei que de repente pro ego pega, a gente fica mal, a gente se sente para baixo e tal, mas daí ao eu ter direito de repente tentar assassinar um homem porque ele simplesmente não quis namorar comigo, me parece nem um pouco razoável, sabe? Só que na cabeça de muitos homens, aparentemente isso é completamente normal, porque lidar com a rejeição é tão é tão agressivo, é como se ao dizer não a mulher estivesse agredindo ele, portanto ele tem o direito de reagir com agressão de volta. E então, cada vez mais com todas essas notícias, eu percebo que apesar de a gente estar tentando normalizar, e eu falo por mim no meu contexto aqui, né? Que eu tento lidar com a minha autonomia, com a minha liberdade, com a minha independência e falar sobre isso aqui na internet. Talvez para outras mulheres também pensarem da mesma forma, talvez para a gente poder, né, aos poucos conseguir ocupar esse espaço de ter a nossa liberdade. E por mais que eu haja no meu dia a dia de forma independente, tem muitas mulheres em muitas situações por aí tentando fazer o mesmo e que estão sendo, de alguma forma, punidas como se isso não fosse de fato o direito delas. Sabe? O que a gente está vendo agora é justamente que, até mesmo para eu poder manter a minha independência, e até mesmo assim, para julgar se eu quero ou não estar com alguém, para, né, ter domínio do meu corpo. Teve uma menina que acabou de sofrer ali uma violência coletiva, sabe? Porque um ex-cara ali programou isso para ela e não faço ideia do qual seria o motivo de vingança, mas assim, sabe? Em que mundo isso seria normal, além do que a gente aparentemente está vivendo agora, sabe? Então, assim, eu não conseguiria pensar diferente, não conseguiria ir contra o feminismo nesse momento, porque ele é mais do que necessário agora, sabe? Independente do que eu pudesse achar sobre ele antes, talvez agora eu conseguisse entender um pouco melhor o porquê que ele é tão necessário e qual é o meu papel nisso também como mulher, sabe? Em apoiar essa causa, em falar sobre ela, sabe? Por isso eu pedi esse voto de confiança de vocês me ouvirem falar sobre, porque eu acho que se você tiver com essa cabeça muito extremista de que mulher odeia homem, que mulher feminista odeia homem, eu sinceramente, honestamente acho que você pensa isso porque você vê apenas nos homens esse mesmo ódio de Red Pill contra mulheres. Então, você está associando que uma mulher feminista está tal qual para um Red Pill, e isso está completamente errado e equivocado. Na verdade, se eu fizer essa analogia contigo, então se eu basicamente disser, ouvir você falar que você é antifeminista, então automaticamente eu te associar que você é um red pill, você provavelmente vai se sentir enojado, eu espero, né? E você vai tentar me dizer que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, automaticamente, o que eu estou tentando fazer aqui é exatamente o mesmo, tá? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não tem nada a ver o fato de, porque eu me considero feminista, eu odeio homens, sabe? Não tenho nem, sabe? Eu me esforço para não odiá-los, apesar de o que eles acham que têm direito de fazer conosco, como eu falei, né? Esses aí que, infelizmente, cometeram esse monte de atrocidade que recentemente, esses sim, com certeza eu odeio, né? E tenho motivos de sobra para isso. Mas não tô generalizando, assim como eu falei agora, não generalizo que você seja um red pill logo de cara só por ser homem,
tá? Então, vamos, de repente, deixar isso bem claro aqui nessa conversa. E outra coisa que eu pensei foi que, tá, e aí, né? O que a gente precisa fazer? O que a gente ainda pode fazer, gente? Porque há um certo desânimo, vou ser bem sincera, há um certo... é perder um pouquinho da esperança, sabe? Honestamente falando. Porque, apesar de a gente não querer generalizar, como eu falei, e não querer assumir automaticamente que 100% dos homens pensem e sejam dessa forma, e eu realmente não quero, mas é inegável que para as mulheres, principalmente mulheres jovens, e principalmente mulheres solteiras, independentes, como é o meu caso, é meio que inevitável que a gente passe a ter ainda mais cautela e ainda mais medo, sabe? Eu falei no episódio anterior que eu hoje me vejo mais seletiva e tudo mais, só que além do que eu pudesse ter ali de seletividade, dos pontos que eu quisesse, né, selecionar, eu também passo a me preocupar muitíssimo, ou ainda mais, não que eu já não me preocupasse antes, com esse ponto, né, de, cara, você não sabe se de repente você vai começar a se relacionar com alguém, ou ficar, enfim, que seja, e aí de repente você vai, por que motivo for, não querer mais, ou simplesmente não quer se aprofundar, não quer namorar, coisa do tipo, e você simplesmente não saber se esse cara vai reagir de forma adequada e ok, ou se ele vai surtar, e o que ele pode fazer contigo. Ou até mesmo assim, esse caso mesmo da menina da academia, sabe? Tipo, inevitável que eu não pense que eu talvez precise continuar com a minha cara muitíssimo amarrada na academia e tentar evitar ao máximo roupas que marquem muito, sabe? Coisas assim, para tentar chamar o mínimo de atenção possível, para de repente não atrair um louco, um maluco que nem esse, sabe? E aí, se você entrar nesse tipo de pensamento, que eu já entrei e não recomendo, você vai se afugentar de medos de tudo, de tudo. É como se aí sim você pudesse ter medo de todo o homem, todo, sem exceção. Você vai passar a ter receio com todos eles. E eu só vejo que o resultado disso é a gente, sei lá, viver. Não é nem acuada, mas assim, se eu já estava me restringindo antes, é como se eu passasse a de fato me fechar ainda mais, entende? Não sei se vocês já tiveram essa sensação, mas eu já me vi pensando sobre, cara, eu vou me restringir, me fechar cada vez mais então, porque eu não tenho como saber, né? E tá cada vez mais arriscado, aparentemente, né? Infelizmente. Então a gente tá realmente aí em momentos de desesperança. E aí, assim, o que eu pensei, tudo que eu posso fazer, além disso, assim, de repente cuidar de mim mesma, é falar, que é o que eu faço aqui, trazer meus pensamentos para vocês, compartilhar o que eu acho, que eu penso para mais pessoas, tentar chegar também nos homens, não só nas mulheres que me ouvem, então vocês aí também que sempre estão aqui e me ouvem, compartilhem, sabe? Levem para outros homens também essas conversas, porque a gente precisa começar urgentemente a fazer algo a respeito, sabe? Assim, mesmo que nos nossos núcleos, nas nossas bolhas, mas a gente precisa fazer algo para a gente voltar a se sentir minimamente seguras de novo, sabe? Se é que algum dia a gente se sentiu, mas ao menos de reduzir essa tamanha insegurança que a gente está sentindo no momento, sabe? E eu acho que todas nós estamos, estou falando no plural porque acho e sinto que esse não é um pensamento só meu, uma preocupação só minha, é de todas nós, né? E aí comentem aqui para mim também se é o caso e vamos conversar aqui nos comentários sobre isso. Bom, mas é isso em resumo o que eu fiquei pensando esses dias. E eu queria terminar aqui dizendo que eu peço muito, né, para que a gente de fato possa ter direitos
garantidos, e aí, assim, eu sei e entendo que a gente precisa conseguir também ter mais de nós, mulheres, nos lugares, nas posições de poder também, porque nós é que geralmente brigamos pelas nossas pautas e levamos isso adiante, então é importante que a gente ocupe esses espaços. Mas eu até ouvi isso de uma pessoa esses dias e eu vou replicar o que ela falou, porque ela falou assim que ela tinha feito uma promessa para si mesma de nunca mais se calar quando ela visse qualquer coisa, né, sendo direcionada ou falada para qualquer mulher à volta dela, principalmente pessoas próximas. E então eu acho que eu tô falando isso aqui porque eu acho que é um jeito, um dos muitos jeitos, mas um jeito simples, que a gente pode começar, ao menos, sabe, a fazer algo. Que é simplesmente, realmente, da gente pontuar com as pessoas à nossa volta, se a gente ouvir algum tipo de comentário nesse sentido extremo, que dê essa entonação de controle de posse, que traga algum tipo de perigo, a gente fale, a gente verbalize, porque eu também entendo que o machismo ele é estrutural, então tem muitas coisas que infelizmente a gente ainda normalize e possa sim sair da nossa boca, da boca de qualquer pessoa, mas eu sei também que a gente só vai passar a corrigir isso e pensar diferente se a gente de fato pontuar e conseguir parar para pensar sobre essas coisas, e acho sim que é uma forma da gente começar a fazer com que, ao menos nos nossos ciclos à nossa volta, a gente passe a ter mais segurança e apoio das pessoas à nossa volta e também ser e oferecer segurança e apoio para as mulheres à nossa volta. Tá bom? Vamos combinar isso, hein, gente, por favor. Agora, no quadro Tirei do Rascunho, porque hoje eu não terei entre pensamentos, tá? Então, no Tirei do Rascunho, vou falar aqui sobre algo que eu fiz essa semana também, para tentar, sabe, dar uma aumentada na energia, porque eu senti que pesou um pouco, né? Mas não deixa de ter esse mesmo lugar, eu vou explicar. Essa semana tivemos o terceiro show de AC/DC aqui em São Paulo, no dia 4, na quarta-feira, e eu fui para este show. Eu já tinha adquirido o ingresso no ano passado, né, quando começou a vender. Eu já tinha falado aqui para vocês que eu estava muito ansiosa para ir, e acho que também já tinha comentado que esse show tinha uma importância diferente para mim, porque também seria o primeiro show que eu iria sozinha, né, e viver uma experiência completamente sozinha ali no show. E aí, gente, assim, foi maravilhoso, sabe? Assim, até por conta disso tudo que eu falei, que eu fiquei pensando antes, em alguns momentos eu me senti bastante insegura, sabe? Sobre assim, poxa, será que não é arriscado demais? Será que é uma boa ideia? Sabe? Poxa, ir pra voltar, ir pra vir embora, não sei o quê. Eu fiquei bastante preocupada, mas eu senti dentro de mim que eu precisava fazer isso por mim e um pouco também por esse lugar de, cara, eu quero poder de alguma forma mostrar para as mulheres que isso também é possível, sabe? Eu sei que muitas vezes a gente deixa de fazer coisas, muitas de nós, e eu falo por mim que antes mesmo de me separar, eu era essa pessoa que tinha muito preconceito com ver alguém sozinho no cinema, ver alguém jantando ou almoçando sozinho em algum restaurante. Eu sempre achei e sempre olhei com aquele olhar de nossa, coitada, essa pessoa não tem ninguém. Eu nunca, até viver isso na pele, eu nunca tinha parado para pensar que de repente isso pudesse ser uma escolha, né? E que as pessoas pudessem usufruir e gostar disso, gostar da sua própria companhia. E então, conforme eu passei a fazer todas essas coisas, eu passei a falar sobre elas também, para justamente também mudar um pouquinho a cabeça das outras pessoas que de repente pensem assim como eu pensava, né? E aí, gente, eu posso falar do show principalmente, que assim, existe muita liberdade em fazer isso. Primeiro porque você preza por coisas que você gosta de fazer por você, entende? Então, assim, eu quis muito ir no show. AC/DC é uma banda que eu gosto muito, aprendi muito a gostar. E tinha visto o show deles em 2009, que foi a última vez que eles vieram aqui, e eu queria muito ir ver de novo.
Só que dessa vez eu quis também fazer isso, quis ir sozinha. Eu poderia, de repente, ter feito outros esquemas, mudado o dia para ir com outras pessoas que eu sei que foram também e tudo mais. Mas assim, eu tinha feito esse compromisso comigo de ir, sabe, sozinha. Primeiro, para provar para mim mesma que era possível. E segundo, que para viver essa experiência de forma plena, porque assim, eu decidi tudo, entende? Eu escolhi o horário de ir, eu escolhi como eu fui, eu escolhi onde ficar lá dentro da arquibancada, que inclusive quando eu cheguei estava abarrotada, eu fiquei na escada, pra vocês terem ideia, porque eu não achei lugar para sentar, também não procurei tanto. Achei um lugarzinho ali bom na escada mesmo para assistir, fiquei lá. Mas foi isso, assim, eu fui indo muito guiada pelo que eu queria fazer, entende? Então, assim, poxa, acho que esse lugar aqui na escada tá bom, eu tô tendo uma boa vista, pra mim tá ótimo, sabe? E ainda bem também, né? Aí pode ser uma opinião um pouco polêmica, mas ao menos é como eu penso, né? Que essa banda, ela é majoritariamente da galera mais velha, né? Você até vê um pessoal mais novo, mas você vê muito acompanhado da galera mais velha. Então você vê muita gente realmente mais velha, fã desse de si. E aí é uma galera que eu acredito que sabe curtir um show, entende? Sabe viver um show. Primeiro porque, no máximo assim, uma galerinha ali perto de mim tava bem bêbada, não posso dizer que não. Mas assim, sabe curtir num sentido de eu me senti muito bem, assim, tipo, tinham pessoas em família, né? Tinham pessoas que levaram seus filhos, crianças para assistir, gente em grupo mesmo, em família, uma galera. Então, assim, eu senti mesmo uma vibe muito boa, que é a que geralmente eu sinto quando eu vou também nos pubs de rock, sabe? É um jeito de curtir muito tranquilo, muito de boa, sabe? E é como eu gosto. Então, você se sente ali naquele lugar meio que é a sua tribo, sabe assim? Entende? Não sei se vocês conseguem entender o que eu quero dizer, mas tem essa sensação de, cara, eu pertenço a essa galera, porque com certeza é uma galera muito nerd que tá aqui, uma galera talvez do TI, um pessoal meio diferente, um monte de gente que curte rock antigo, rock clássico, sei lá como a gente pode chamar. Enfim, me senti muito bem. E como eu falei, eu decidi por tudo, então é hora de ir embora, como ir embora. E, sei lá, eu até poderia ter, assim, feito amizades, conversado com pessoas, sei lá, enfim, né? Mas, cara, eu quis realmente viver essa experiência muito só e foi muito, muito bom mesmo, muito libertador. Eu recomendo, tá? Eu quero ainda, em algum momento, viver um festival, né? Pra ver mais shows e outras coisas. Talvez um dia eu faça isso também. Mas fato é de que quando eu cheguei lá, quando eu tava ali, sabe, pro show começar e tal, e eu lá olhando pro palco e tudo mais, a primeira coisa que eu pensei foi assim, fodeu, porque agora eu vou querer fazer isso sempre, que foi a mesma coisa que aconteceu quando eu fui no cinema a primeira vez sozinha, e eu adoro ir sozinha, acho que, tipo, dos últimos anos eu só fui uma única vez acompanhada, que foi um ex-date aí, um ex-carinha que eu chamei pro cinema. O resto, todas as outras vezes eu fui sozinha, por escolha mesmo, porque eu queria. E eu gosto cada vez mais. Eu tenho gostado muito de jantar e sair para comer sozinha também, pelo mesmo motivo, pela liberdade de fazer o que eu quero, escolher onde eu quero comer, sentar e ficar tranquila. E agora, mais uma coisa, por isso que eu tô tirando isso do rascunho, mais uma coisa que eu fiz só, que foi ir para um show sozinha. Então, foi muito bom, muito, muito bacana. Eu fiquei muito feliz. Eu voltei muito grata, muito cansada. Tô com umas bolhas no meu pé por ter andado pra cacete de coturno. Vocês não têm ideia. Mas assim, foi muito bom. Foi muito, muito bom. E eu com certeza, se eu puder, farei mais vezes com outras bandas em outros momentos, mas esse show também foi especial, né? A gente não sabe, o pessoal ali decide se tá bem velhinho já, a gente não sabe se eles, enfim, saem em turnê de novo em algum momento, se eles voltam pro Brasil de novo em algum momento, então foi muito significativo poder vê-los, porque pode ser a última vez de fato, mas também ter me permitido e ter me dado esse presente, né? Então por isso que eu falei que tinha muita ligação com o tema do episódio, porque ali eu também estava me dando, né, me permitindo, no meu direito de mulher,
viver essa experiência da forma que eu queria, sozinha, e tive os meus limites respeitados, tive meu corpo respeitado, e é o mínimo que eu espero, é o mínimo que eu quero, é o mínimo que eu peço para esta nossa sociedade, para que eu possa fazer isso mais vezes, afinal de contas, não estou agredindo ninguém, não estou fazendo mal a ninguém, não é mesmo? Bom, e é isso, gente. É isso que eu tenho para esse episódio. Eu vou ficando por aqui. Vou desejar aí para todas as mulheres já antecipadamente um feliz Dia da Mulher, tá? Que vocês tenham aí também, né, a liberdade que vocês desejarem, a independência que vocês desejarem. Se vocês estiverem em relacionamentos ou desejarem estar, que vocês sejam acolhidas, respeitadas, amadas, valorizadas da forma que vocês merecem ser e que todas nós tenhamos os nossos corpos e as nossas vidas respeitadas. E aqui eu vou deixar só dar um último gole, né? O meu café, você estiver bebendo alguma coisa também, vamos brindar em saúde, né? Nesse caso, em prol de todas as mulheres aí que, infelizmente, né, viveram algo, não estão conosco mais aqui, infelizmente por alguma atrocidade dessas, e que jamais sejam esquecidas e que a gente consiga continuar lutando também por elas, em memória delas. Bom, então eu vou ficando por aqui. Espero que você tenha gostado, tá? E espero te ver também num próximo episódio, tá bom? Um beijo. Tchau.